Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de inteligência artificial, o uso das IAs generativas na produção de artigos científicos. Meu nome é William, sou membro do NEPS e estou produzindo essa aula para capacitação interna. Primeiro, faz sentido a gente definir o que seria as IAs generativas, que refere-se a sistemas de inteligência artificial capazes de criar novos conteúdos como textos, imagens, músicas, vídeos e códigos, a partir de grandes volumes de dados de treinamento. Então esses dados eles são disponíveis em uma nuvem, em algum espaço virtual, e essas IAs se alimentam deles. Diferente da IA tradicional, que é aquela entendida como aprendizado de máquina, que apenas classifica ou prevê determinada variável dentro de um banco limitado, a IA generativa ela pode produzir resultados inéditos e criativos. Temos aqui alguns exemplos, como o famoso ChatGPT, o Midjourney, o DALL-E, que são duas IAs generativas principalmente para gerar imagens e gráficos, o Google Gemini, e aqui no cantinho a gente tem o link do Perplexity, que é outra IA generativa semelhante ao ChatGPT. A gente tem alguns impactos que são de fato positivos para o uso das IAs generativas na produção de artigos científicos. Entre eles, podemos listar a agilidade e produtividade por automatizar tarefas repetidas, acelerar a redação e revisão de textos científicos, o apoio à criatividade por sugerir ideias, estrutura de argumentos e facilitar a exploração de hipóteses, a acessibilidade, né, democratiza o acesso ao conhecimento, permite que mais pessoas produzam conteúdo científico, e a personalização, porque a partir do prompt a ser inserido, oferece um suporte mais individualizado, adaptando-se ao perfil do pesquisador. Mas também a gente tem alguns impactos negativos que merecem atenção, como a possibilidade de plágio e desinformação, porque a IA ela pode gerar trechos baseados em conteúdos protegidos, que sejam de autoria de terceiros, ou criar informações falsas, que a gente chama de alucinações, mesmo que a partir de referências existentes. Também pode gerar prejuízo à originalidade. Alguns textos eles podem carecer de uma reflexão crítica aprofundada, de uma criatividade genuína. Pode gerar desigualdade tecnológica, principalmente em países menos desenvolvidos, que podem ficar atrás no acesso a essas ferramentas, uma vez que a maioria das IAs generativas elas são pagas em suas melhores versões. Isso incluindo o ChatGPT. A reprodução de vieses, né? É importante a gente mencionar isso porque os modelos a serem treinados em dados enviesados, eles podem perpetuar estereótipos e erros científicos, inclusive preconceitos. E aí a gente pensa um pouco sobre regulamentações, né? Regulações. Então, como que está essa regulação do uso da IA na produção de artigos científicos? Em âmbito internacional, a União Europeia ela é pioneira, por finalizar, né, a primeira regulamentação, vamos dizer assim, do uso da IA, com foco na transparência e responsabilidade nos direitos fundamentais, dentro da construção de artigos científicos, de produtos científicos, mas ainda em uma versão preliminar. Os Estados Unidos intensificaram essas investigações de diretrizes para grandes plataformas de IAs, mas ainda não definiram uma regulamentação estruturada em lei. O mesmo caso vale para o Brasil, que existe um projeto de lei de número 2338 de 2023 que propõe um marco regulatório para a IA, mas ainda carece de aprovação e sanção. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela terá um papel central nessa regulamentação e fiscalização, é o que prevê esse projeto de lei. Contudo, a gente tem alguns documentos, como o da Unesco, que pode nos guiar, e alguns manuais do Ministério da Saúde, que indica diretrizes, mesmo que subjetivamente. E uma delas está em reportar o uso. Então, as revistas elas estão se adaptando
ao reporte de uso explícito da IA generativa dentro dos manuscritos. Então, a declaração explícita ela pode indicar no texto, a partir das normas da revista, né, em secção de métodos, agradecimentos ou declaração específica em um documento à parte, qual ferramenta de IA foi utilizada, como ela foi utilizada, em quais etapas do trabalho. Existem revistas que pedem para listar exatamente o ponto, como era e como ficou. Um exemplo é que a gente pode colocar que parte do manuscrito foi redigido com o auxílio do ChatGPT, OpenAI, versão tal, mas os autores revisaram, editaram e assumem total responsabilidade pelo conteúdo final apresentado. Isso é muito importante, porque ela não detém autoria. A transparência ela é importante porque ela esclarece que as ideias e conclusões são dos autores e não da IA. Ela não permite que a IA seja a única responsável pela redação. Então isso é de suma importância na hora de reportar esse uso. Então, isso falando de autoria, é importante reiterar que é de responsabilidade dos pesquisadores, autores do texto. Ele deve ser revisado, não deve infringir direitos autorais de terceiros e nem reproduzir conteúdos protegidos ou alucinógenos, né? Alucinogênios, vamos dizer assim. O direito autoral ele deve ser respeitado em sua ampla gama e protegido. Mas como que a gente consegue detectar que houve uso da IA ou não? Então a gente tem algumas ferramentas, como essas três que a gente está listando, que é o Plagium Originality e AI Detector, que ele detecta o plágio e identifica se o texto foi gerado por IA. Ele gera um relatório e aí a gente identifica direitinho. O GPT-0, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Já utilizei a versão gratuita. Ele analisa a autoria em nível de frase, identifica padrões de escrita de IA, especialmente se for do ChatGPT. E o GLTR, que é uma ferramenta gratuita para detectar conteúdos antigos, gerados por IA, útil para revisão manual, porque ele aponta determinados trechos em que você tem que fazer essa cobertura manual. E aí, como que a gente utiliza? Submete o texto à ferramenta escolhida. Essa ferramenta ela gera um relatório e aí a gente analisa esse relatório verificando os trechos sinalizados como possíveis plágios ou gerados por IA. E a gente complementa com essa revisão manual, especialmente em textos editados após a geração automática. Quais os riscos de uso das IAs generativas na produção de artigos científicos? Primeiro, o plágio e a violação de direitos autorais, a geração de trechos idênticos ou similares a obras protegidas sem autorizações corretas. E a atribuição correta também, a correta referenciação, né? A perda de originalidade, os textos eles podem ser bem superficiais, repetir ideias, não ter reflexão crítica ou inovação. A fabricação e manipulação de dados, corre o risco da IA usar e criar resultados experimentais falsos ou ajustar dados para confirmar a sua hipótese. Então é necessário checar isso. A desinformação, a IA ela pode gerar informações imprecisas ou falsas, né, que eu já disse anteriormente, as alucinações, e aí comprometer a qualidade científica. E também a atribuição indevida de autoria. A dificuldade de definir a autoria quando parte significativa do texto é gerada por IA. Então, às vezes, ele define a autoria de um texto que ele não falou nada daquilo em que o trecho está dizendo. E aí, cabe a gente a verificar. Então, a proteção dessas publicações, desses dados em que a gente está usando para colocar na IA, a gente tem alguns riscos, né? Que aí quando a gente vai falar sobre inserir dados sensíveis ou inéditos em sistemas de IA, esses dados eles podem violar a confidencialidade, a privacidade, os direitos de terceiros, especialmente se os dados forem utilizados para treinar modelos ou vazar inadvertidamente.
Então, o que as pessoas fazem? As pessoas colocam manuscritos inéditos dentro do software, dentro da IA generativa, e acham que aquilo não está nutrindo, não está treinando a IA generativa. Então, a gente, na verdade, não tem ainda uma noção de para onde vão esses dados, se a IA ela passa por esse treinamento, quanto tempo demora, se esses dados eles são vazados, se eles podem vazar inadvertidamente, é, com precisão, se eles inviabilizam essa questão de ineditismo dos manuscritos. Então, é importante a gente usar algumas medidas de proteção, como, por exemplo, não inserir dados sensíveis, não insiram bancos de dados dentro da IA, não anexem conteúdo manuscrito completo, com numerações, com dados concisos. É muito melhor a gente estruturar um prompt para que a IA generativa ela possa alinhar aquilo que a gente necessita fazer, sem a gente de fato confirmar aquela informação. Se você tem uma ideia inédita, não é adequado que você insira na IA, porque pode estar treinando essa IA generativa. Ela veio para a gente agilizar algumas tarefas repetidas, para a gente conseguir ver portas, abrir mais portas, mas não para a gente dar a porta de ouro e treinar e conseguir jogar esse dado para frente sem sequer a gente conseguir publicar. É importante a gente falar que todos os dados eles devem estar em conformidade com a LGPD antes de serem inseridas dentro dessas IAs generativas. E preferir sistemas fechados. Nesses contratos das IAs generativas, existe uma forma de você verificar se o sistema eles são fechados para não treinar ou não. Se tudo que você coloca lá vai para o treinamento da IA generativa ou não. O ChatGPT existem algumas formas de fazer isso, contudo, requer que você entre em contato, que você modifique todo o funcionamento dele. É importante a gente falar um pouco sobre o Perplexity. Essa é a minha versão Pro. Eu utilizo para pesquisar algumas coisas, como por exemplo, olá, meu nome é William, sou doutorando em enfermagem pelo PPG da UFC, estudo IA aplicada ao câncer de colo de útero, e gostaria de saber quais as principais novidades científicas e aplicações práticas da área. E aí a gente tem alguns campos. Aqui a gente tem a busca, né, respostas rápidas para perguntas do dia a dia. A gente tem relatórios aprofundados sobre qualquer tópico que a gente pode trocar. Aí a gente tem laboratórios que a gente cria projetos do zero. Eu quase nunca uso porque ele pega muito da internet. Aqui a gente pode escolher fontes, a gente tem web, eu posso fechar o web, eu posso colocar só acadêmico, posso colocar finança, social, enfim. Aqui eu posso anexar arquivos e aqui eu posso falar. Mas eu vou colocar aqui, vai me dar uma previsão. Viram que eu coloquei o acadêmico. E aí ele vai rapidamente listar muitas coisas. E a partir daqui, que quando ele está executando, falta um minutinho, eu já consigo ter, ele vai me dar umas respostas, eu já consigo ter uma noção de como está o campo, de como está a minha área de estudo. É uma coisa mais de consulta. Análise citológica automatizada, inovações em colposcopia digital, biópsia líquida e biomarcadores, aplicações de saúde digital,
predição e resposta ao tratamento. Então, tudo que tem desafios e limitações, traz aqui tudo que está disponível nos artigos científicos. Ele traz também algumas fontes, você pode ver aqui, ó, todas são de artigos. Apesar de que a gente precisa consultar para saber se são fidedignos, se de fato diz aquilo. Um outro uso que eu posso fazer, eu não estou, por exemplo, estou trabalhando com um estudo que é em inglês e eu não estou conseguindo traduzir por nenhum software. Eu vou colocar aqui um estudo lá. Eu posso arrastar e colocar aqui o anexo. Considere o artigo em anexo e traduza os resultados na íntegra para o português brasileiro. E aí ele consegue gerar a partir de 3 minutinhos. Ele está falando aqui, ó, para atender a sua solicitação, também precisa acessar e analisar o conteúdo do arquivo em anexo para compreender completamente os resultados apresentados, e então realizar uma tradução fiel e detalhada para o português brasileiro, garantindo que todas as informações, dados e nuances do artigo original sejam preservados na tradução. Ele demora esse tempinho. E já já a gente consegue ter uma noção do que traz os resultados desse artigo. Então, quando você está fazendo uma revisão, que você necessita extrair determinadas variáveis, isso pode te ajudar. Ou se você precisa verificar algum dado relacionado ao artigo, se ele de fato está dizendo aquilo, se está com dúvida na tradução, então a gente consegue estar fazendo isso. Ó, ele conseguiu traduzir aqui, ó, os resultados, análise preliminar. Ele traz aqui as porcentagens, traz tabela por tabela, explica tabela por tabela, traduz na íntegra, coloca aqui qual foram os testes, a gente vê aqui o que quadrado, tudo certinho. E ao final, eu posso colocar, por exemplo, petite os principais achados. Vamos supor que a gente não entendeu ainda. Aí a gente vai ver que a baixa concordância geral, ele explica aqui certinho, capa de Cohen. Ele vai explicar ponto a ponto do que deu, e aí você confere lá com os dados que tem no artigo. É importante sempre estar com o artigo aberto. Ó, fatores que reduzem a concordância, estresse parental durante a Covid-19. Então ele vai destrinchando ponto a ponto do artigo. A gente pode voltar também, a gente pode criar espaços, é importante, você pode criar espaços em que você pode, por exemplo, colocar instruções. Sempre que, olá, meu nome é fulano, eu trabalho com isso, isso e aquilo, sempre será na perspectiva de discente, de pesquisador, tananana. Então, a gente consegue fazer um prompt mais ou menos pronto, não precisa se apresentar todas as vezes e ir direto ao ponto. É só colocar no novo espaço. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, a gente consegue estar pesquisando também. Eu estou precisando de um referencial, preciso de um referencial teórico para dados de pessoas em situação para aplicar
ao meu banco de dados com pessoas em situação de rua sobre vulnerabilidade. E aí ele vai te dar algumas opções. Ele valida o seu prompt e constrói o melhor, mas bem preparado. Ele precisa de um tempo, quando a gente coloca na fonte científica, ele precisa de um tempo a mais. Aí ele deu aqui Millais, né? Foi o primeiro. Aires, ele já consegue Morin, o pensamento da complexidade, a teoria das capacidades. E aí, a aplicação ao banco de dados, ele faz o exemplo das variáveis, procedimentos, ele dá todo o suporte e isso faz com que você tenha essa possibilidade de estar enxergando os novos horizontes para a sua pesquisa. Então, de uma forma geral, era isso. Tem outros prompts que as pessoas geralmente usam, como a partir do texto abaixo, corrige a coerência. A gente pode colocar também, estou produzindo um artigo sobre determinado tema, estou pensando em estruturar na sequência XYZ, a introdução na sequência XYZ, com abordagem sobre os temas XYZ. E aí, qual seria uma melhor organização desses temas? E aí ele vai te propor uma melhor organização e cabe a você identificar se segue ou não. É importante a gente não colocar o texto bruto, o texto do manuscrito na IA, porque a gente não sabe ainda, não tem noção de como é feito esse treinamento, a gente ainda não, isso não está bem elucidado no meio científico. Os órgãos, né, e os governos estão tendo essa dificuldade em estabelecer. A gente percebe uma falta de regulamentação, então é importante que a gente não coloque na IA, porque a gente não tem essa ciência. Então, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês e o meu muito obrigado. Qualquer dúvida está à disposição.